Hallo Leute, olá amigos, bem-vindos ao canal Bras in Deutsch, uma brasileira na Alemanha. Hoje quero tratar de 3 pares de verbos, cuja grafia é bem semelhante, mas por terem uma letra diferente, eles já possuem um significado totalmente distinto. O primeiro par de verbos refere-se a planen e plagen. O verbo planen, ele vai ter o mesmo sentido que o verbo planejar em português. Planejar, planejamento, plano, eles têm todos a mesma raiz. Aqui no exemplo, Sie planta ihre Reise nach Brasília, ela planeja sua viagem para o Brasil, podemos reparar que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, sie, tal como no português, ela. Não há nenhuma dificuldade para memorizar esse significado, já que o sentido é o mesmo do português. Já o verbo plagen, ele possui um significado totalmente diferente. Veja o exemplo, der Nachbar plagte sie am frühen Morgen. O vizinho atormenta, incomoda, molesta ela de manhã cedo. A palavra mais semelhante ao verbo plagen do alemão para o português seria plaga. Por essas plagas há muitas vinícolas. E aqui o sentido é de região, de terreno, de área, ou seja, não vai ter nada a ver com o sentido em alemão que seria atormentar, incomodar, molestar. Então prestem bem atenção. Mudou uma letra, muda totalmente o significado. O segundo par de verbos refere-se a erzeugen e bezeugen. No primeiro exemplo, com o verbo erzeugen, nós temos mittels Wasserkraft erzeugt man Energie. Por meio da força d'água, produz-se energia. Este verbo erzeugen é muito visto em textos jornalísticos, em livros que falam sobre meio ambiente, sobre energia. Já o verbo bezeugt, ele é mais utilizado na linguagem jurídica. Veja o exemplo. Er bezeugt das Verbrechen. Ele testemunha o crime. E aqui temos uma expressão, unter Eid bezeugen, que significa declarar algo sobre juramento. Veja a frase, er bezeugt unter Eid, ou er sagt unter Eid aus. Esse verbo aussagen vai ter o mesmo sentido que o bezeugen. Essas duas frases, elas significam a mesma coisa. Então, mais uma vez, os verbos erzeugen e bezeugen assemelham-se muito na grafia, porém possuem uma letra de diferença que muda todo o significado. Então, muita atenção. O terceiro e último par de verbos é o behalten e erhalten. Para o primeiro verbo, temos o exemplo. Er behält das Geheimnis für sich. Ele mantém o segredo para si. Perceba, o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, behält, tal como o erhält, que nós veremos agora. Sie erhält ein Geschenk. Ela recebe ou ganha um presente. Ambos os verbos, quando conjugados na terceira pessoa do singular, eles vão receber esse sinal gráfico em cima da vogal A. Daí percebam que a conjugação continua bem semelhante. Veja o exemplo. Sie erhält ein Geschenk. Ela recebe, ela ganha um presente. E aqui podemos ter Sie erhält eine Nachricht, que significa ela recebe uma notícia, uma mensagem. Sie erhält einen Kredit von der Bank. Ela recebe um crédito do banco. Então podemos ter aqui vários objetos também. Eu coloquei aqui nos 3 gêneros que temos no alemão. Lembrando que, conforme o gênero do artigo, se neutro, feminino ou masculino, é necessário prestar atenção no uso do artigo indefinido quando for formar a frase. E, bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Fiquem bem atentos que, ao mudar uma letra, o verbo muda totalmente o sentido. Então prestem bastante atenção quando forem ler algo em alemão, tá bom? Não se deixem confundir por essa similaridade. Continuamos no próximo vídeo. Bis bald!